professor Gessandro Vitorino, professor de Direito Penal. Nós vamos trabalhar hoje um tema muito importante. Mas se você quiser me seguir nas redes sociais, o Instagram é @prof.gessandrovitorino. Segue lá. Hoje nós trabalharemos um tema muito importante. É um tema que abre, inclusive, o Código Penal. Está lá previsto no artigo 1º. É o princípio da legalidade. O Código Penal, no seu artigo 1º, traz o seguinte texto: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O que o Código Penal quer dizer com tudo isto? Preste muita atenção. De início, nós temos exatamente aqui a expressão crime. Lembre que quando o legislador colocou a palavra crime no artigo 1º, ele não queria se referir ao crime no sentido estrito da palavra. O crime aqui, ele tem um sentido mais amplo. Crime aqui se refere à infração penal. Isso mesmo, a infração penal. E o que é infração penal? Infração penal é uma conduta. Isso mesmo, uma conduta. E esta conduta, ela pode ser tanto uma ação quanto uma omissão. Isso mesmo, uma conduta pode ser uma ação ou pode ser uma omissão. Agora, essa ação ou omissão, portanto essa conduta, não é qualquer conduta. É aquela conduta que ofende os bens jurídicos. Isto mesmo, ofende os bens jurídicos protegidos pelo direito penal. Por exemplo, o direito à vida, o direito ao patrimônio, a honra, né, são bens jurídicos protegidos pelo direito penal. Então, uma conduta, uma ação ou uma omissão que ofenda a esses bens jurídicos é uma infração penal. Agora, a infração penal, ela tem duas espécies. Você pode ter uma infração penal da espécie crime, portanto, crime estrito sensu, e você pode ter também uma contravenção. Isto mesmo, uma contravenção. Em aulas futuras nós vamos tratar exatamente da diferença das infrações penais com crime e contravenção. Perfeito? Então, aqui, quando o legislador usa a expressão crime, ele não está se referindo ao crime espécie, ele está se referindo ao crime no sentido de toda e qualquer infração penal, seja ela o crime propriamente dito ou a contravenção. Beleza? Essa já é a primeira impressão que nós podemos tirar aqui do artigo 1º. Mas perceba que ainda vamos observar que o artigo 1º traz: não há crime sem lei. Isto mesmo, o princípio da legalidade que está aqui previsto, o princípio da legalidade, entende que não pode haver a consideração de uma conduta como crime, como uma infração penal, sem que haja uma lei. A isso nós chamamos de princípio da reserva legal. Então, esse princípio da reserva legal é o princípio que diz que o crime deve ter uma previsão legal, uma previsão em lei. Repare também que ele diz que este crime não pode ser previsto sem lei, mas lei anterior. Então, esta lei anterior nos leva, nos conduz a um outro princípio também muito importante, que é o princípio da anterioridade. Isso mesmo, anterioridade da lei penal. Esta lei penal, ela não apenas tem que estar prevista para considerar uma conduta como crime, mas ela também deve estar prevista
previamente à conduta, porque não se pode cometer uma conduta considerada crime sem uma lei prévia anterior que defina aquela conduta como crime. Eu não posso ser considerado criminoso por uma conduta que eu pratiquei hoje, que só passa a ser considerada legalmente crime amanhã. Perfeito? Nós vamos ver também outros princípios que vão regir isso daí, como, por exemplo, a irretroatividade da lei penal, a sua retroatividade quando a lei penal for mais benéfica ao réu. Em aulas futuras trataremos disso. Mas a lei penal, a lei que define o crime, ele tem que ser anterior à conduta. A lei tem que ser anterior à conduta. Isso nos leva, portanto, a esse princípio da anterioridade da lei penal. Tranquilo até aí? Agora, perceba bem, o artigo continua. O artigo continua dizendo: não há pena sem prévia cominação legal. Isso mesmo, a palavra pena aqui, palavra pena, é a punição, é a sanção que vai ser aplicada. A pena é o resultado natural, é a consequência natural da conduta crime, da conduta contravenção, portanto, da infração penal. A pena é aquilo que se aplica à pessoa que cometeu um ato, uma infração, né, penal. Perfeito? Agora perceba que a pena que vai ser aplicada, né, para uma determinada conduta penalmente prevista, ela tem que ter uma cominação legal. Sem cominação legal, ou seja, não há pena sem cominação legal. Isto aqui nos leva igualmente ao princípio da reserva legal. Isso mesmo, ao princípio da reserva legal. Porque a pena, ela tem que ter uma cominação legal, ela tem que estar na lei. Não é possível alguém cometer uma infração penal e ser punido sem que para esta infração penal haja uma cominação legal de pena, haja uma pena combinada, sem que haja uma pena combinada. Então é necessário a combinação legal. Mas repare também que esta combinação legal, ela precisa ser prévia. Isso mesmo, ela precisa ser prévia. Ou seja, ela também vai bater lá no princípio da anterioridade da lei penal. Logo, o princípio da legalidade, que é o princípio que rege o artigo 1º, tá? A estrita legalidade, ela precisa garantir exatamente que o Estado não abuse do seu poder e da sua autoridade. O Estado tem que agir dentro da lei. O princípio da legalidade visa evitar o abuso do Estado na percepção do indivíduo. Perfeito? Isso é muito importante para nós entendermos todo o complexo, inclusive, do ordenamento jurídico penal. Eu espero que isso tenha servido para vocês. Foi a nossa primeira aula, outras virão. E não se esqueça, Fatrim Concursos, o tiro certo na sua aprovação.